boas-vindas. Essa é a aula sobre iluminação, mais direto ao ponto que você vai ver hoje. Você tem dois parâmetros aí cruciais que você precisa saber. Se você não sabe de um ou do outro, você está deixando eficiência na mesa, porque esses dois fatores são limitantes para o seu rendimento. Caso você ultrapasse o limite de luz integral diária, você vai deixar a sua planta travada. Caso você exceda o ppfD, você vai exceder também o DLI, que está diretamente relacionado, e você vai tostar a sua planta. Ou caso você dê menos ppfD, a sua planta vai render menos do que deveria. Joia? ppfD ela é medida na unidade 1 mol por metro quadrado por segundo. Você pode medir com o aplicativo Fotone, mas ele não é tão preciso quanto o medidor de intensidade de luz. Costuma ser um equipamento um pouco mais caro. Normalmente ele custa mais de 500 mil reais. Enquanto o DLI significa integral de luz diária. É um princípio estudado na agronomia para você saber a quantidade de luz que a planta tem que receber em um período de tempo de um dia. Como é que calcula o DLI? A fórmula do DLI é ppfD vezes a quantidade de segundos de luz que essa planta recebe no dia. Como que calcula isso, Guilherme? Por exemplo, a sua planta está no estágio de pré-flora, ela está ali com 600 ppfD e ela está recebendo 12 horas de luz. Você vai fazer o que? Você vai converter essas 12 horas de luz para segundos. Como é que faz isso? 12 horas, cada hora tem 60 minutos, 12 vezes 60, e cada minuto tem 60 segundos. Então, vezes 60 de novo. 43.200 segundos. Dividido por 1 milhão. Vamos fazer aqui. 43.200 vezes 600 dividido por 1 milhão. Vai dar o DLI de 25. DLI de 25. Tá dentro dos parâmetros? Vamos ver. Eu disponibilizei para você. Vamos para o computador. Disponibilizei para você essa tabela aqui, ó. A gente tem o que? ppfD nessa linha. Aqui você tem embaixo a quantidade de dias da planta, se ela está na fase de clone, aqui ó, primeiro dia de clone, se ela está na fase vegetativa, vai ser daqui até aqui, e se ela está na floração, que começa daqui e vai até aqui. Na pré-flora, aqui na primeira semana, está pedindo aqui, ó, o DLI de 27 mais ou menos, tá vendo? Tá entre 25 e 30. Joia? Na primeira semana, você vai querer aí o DLI próximo de 30. Aqui, ó, olha só a faixa do 30, onde que ele vai. Aqui, ó, 30, beleza? Então, se você foi no seu grupo, você mediu que lá deu 600 ppfD, você multiplicou pela quantidade de segundos
deu o DLI de 25, e na tabela fala para o ideal é pelo menos 30, que é o mais ou menos ideal. O que você pode fazer para subir esse DLI para 30? Você pode aumentar a intensidade de luz. Como é que você pode aumentar a intensidade de luz? Você pode ou abaixar o seu LED, o seu refletor, ou você pode aumentar no dimmer, né, para dar aí mais. Até, né, se você abaixar aí para dar 700, você refaz os cálculos, né, 700 ppfd vezes a quantidade de segundos, que é 43.200, e dividir por 1 milhão. Simplesmente vai dar 30, né, com 700 ppfd. Então, 700 ppfd é a quantidade ideal de intensidade de luz na pré-flora. Joia? Utilize essa tabela aqui sempre. Você pode até imprimir ela se quiser. Utilize essa tabela sempre para balizar a quantidade de ppfd e DLI. A ppfd é menos importante do que DLI na fase de Vega. Na fase de Flora ele vai estar diretamente proporcional. E na fase de Vega, por exemplo, se você não atingir o DLI com a intensidade de luz que você tem, você pode fazer a seguinte forma. E aqui, ó, você está aqui na terceira semana da fase de Vega, que é week, quer dizer semana, terceira semana da fase de Vega, está pedindo DLI de 25, né? E para atingir esse DLI de 25, vai aqui de 250 até 650 ppfd, né? Vamos supor que você está usando 18 horas de luz. Vamos lá? A sua iluminação você mediu lá e deu 300 ppfd. Você está na sua fase de Vega, você está aí da terceira até na quarta semana de Vega. Vamos botar que você está na quarta semana de Vega, né? E o DLI, segundo aquela tabela, é de aproximadamente, né, na quarta semana, ele vai pedir um DLI de 30 até no máximo 35. DLI de 30 a 35. Esse é o alvo, beleza? Você está dando o que? 18 horas de luz. Quanto que é 18 horas de luz convertido para segundo? É 18 vezes 3.600, vai dar 68.000. Vamos voltar, qualquer forma dele é quantidade de luz, quantidade de ppfd, 300 vezes 64.800 dividido por 1 milhão. Deu um DLI de 19,44. Tá, não atingiu o DLI, né? Não atingiu o DLI, que seria de 30 a 35 para a fase de Vega. O que você pode fazer? Se a sua quantidade de luz aqui você não consegue mudar, você não consegue aumentar essa quantidade de luz, porque se você abaixar o LED, você vai dar menos luz para as plantas do lado, e se você, né, manter essa altura com essa quantidade de lumens de ppfd, não vai suprir o DLI de 30 a 35. O que você pode fazer? Você pode, como a fórmula do DLI é a quantidade de luz no dia, você vai precisar aumentar as horas de luz do dia. Ao invés de dar 18 horas de luz por dia, você vai passar a dar 24, né? Vamos refazer essa conta usando
24 horas de luz por dia, vai dar um DLI de 25,6. 25,6, joia? Nesse caso aqui, você tendo essa quantidade de ppfd, você dando 24 horas de luz por dia, você vai ter um DLI mais aproximado do ideal, do que se desse 18 horas de luz, que daria 19, joia? Dessa forma aqui, você regulando a quantidade de horas de luz por dia, você consegue aumentar o seu rendimento. Por isso que eu disse que o DLI é um fator limitante no rendimento do seu cultivo. Se você não sabia disso, então você estava deixando o rendimento na mesa. O que acontece? A planta precisa de horas de escuridão para crescer? Não, eu vou te mostrar aqui. A planta de cannabis, ela é uma planta C3. Ela é uma planta C3, ela respira 24 horas por dia e 7 dias por semana. E ela só realiza fotossíntese durante as luzes acesas. Quando a luz está apagada, ela não faz fotossíntese, que é a transpiração e a troca gasosa e tudo mais. Então, pelo fato da planta de cannabis ela ser C3, você não vai ter prejuízo de deixar a sua planta na luz 24 horas por dia. Então você não vai ter queda de rendimento. Muito pelo contrário, se o DLI estiver dentro dos parâmetros ideais, você vai ter o melhor rendimento. Seja 18 horas de luz, seja 24 horas de luz, seja 10 horas de luz, seja lá qual for as horas de luz. O que importa é o DLI. Espero que essa aula sobre iluminação, DLI, ppfd, tenha clarificado a sua mente em relação a esse assunto. Eu te espero na próxima aula.